Bom dia aos colegas discentes do mestrado em Ciências Contábeis, da Faculdade de Administração e Finanças, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de apresentação em PowerPoint referente ao relatório produzido sobre teoria da legitimidade para a disciplina Teoria da Contabilidade, cujo professor titular da matéria, docente, é o professor Dr. Francisco José dos Santos Alves. Discente que vos fala é Ion Almeida e esta apresentação está ocorrendo em 17 de 11 de 2023. A agenda da apresentação está dividida em introdução, em que apresenta-se a importância da teoria da legitimidade, tanto na política quanto na contabilidade. Após, temos um breve resumo sobre as teorias na literatura acadêmica que se aproximam da teoria da legitimidade. O próximo tópico é o desenvolvimento, em que está dividido em 6 itens. O item 1, linhas de pesquisa na teoria da legitimidade, que explora essas diversas áreas de estudo dentro desta teoria. O item 2, conceito de legitimidade na teoria contábil, em que define-se legitimidade no contexto contábil e sua relevância. O item 3, linhas de pesquisa na teoria da legitimidade contábil, que detalha-se as áreas específicas de pesquisa na interseção da legitimidade e contabilidade. No item 4, temos principais autores internacionais e nacionais, em que discute-se trabalhos de autores renomados nesse campo. No item 5, tem-se o roteiro de entrevista semi-estruturado para executivos, em que apresenta-se um modelo de entrevista para coletar dados qualitativos, para se aprofundar mais na pesquisa. No item 6, temos roteiros de perguntas estruturadas para executivos ou gestores públicos, tanto no item 5 quanto no item 6, executivos ou gestores públicos. E, por fim, apresenta-se a conclusão, resumo, em que resume-se os principais pontos e conclusões do relatório. Então, na introdução, tem-se que a teoria da legitimidade é essencial na política e na contabilidade. Na política, ela define a aceitação do direito de governar por uma autoridade, sendo fundamental para a estabilidade social. Segundo Doyle e Pfeiffer, 1975, que são autores renomados no campo, principalmente da legitimidade organizacional, e assim eles discorrem. A legitimidade organizacional ocorre quando os valores de uma entidade são congruentes com os do sistema social mais amplo, e sua ausência ameaça a estabilidade da entidade. No contexto contábil, a legitimidade está ligada à confiança nas emissões financeiras e na profissão contábil. As informações contábeis devem refletir precisamente a realidade econômica e ser percebidas como justas e confiáveis. Cabe um adendo aqui, que quanto à teoria normativista, quanto à ênfase normativa, nós temos a estrutura conceitual para apresentação das emissões contábeis, CPC 26, em que podemos verificar as características qualitativas das emissões contábeis, em que trata justamente de que as informações devem ser confiáveis e fidedignas, e devem refletir precisamente a realidade econômica das entidades, tanto no setor público, por meio dos CPCs, quanto no setor privado, por meio dos CPCs, quanto no setor público, por meio das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, por meio de sua estrutura conceitual. O relatório desenvolvido explora o conceito de legitimidade na teoria contábil, suas implicações e as linhas de pesquisa relacionadas, usando artigos relevantes para ilustração. A maioria dos artigos são com ênfase positivista, ou seja, com base no estudo e na teoria de autores renomados nesse campo. Então, no próximo slide, apresenta-se como diferentes teorias se relacionam com a teoria da legitimidade. Na primeira coluna, nós temos a teoria, e na segunda coluna, temos a relação com a teoria da legitimidade. Não cabe esgotar o assunto, até porque muitos itens aqui podem ser temas de outros colegas da turma. Então, eu vou abordar as teorias que mais são vistas junto com a teoria da legitimidade nos artigos que foram abordados no relatório. A teoria institucional
examina a influência das normas institucionais no comportamento das organizações, onde a legitimidade é crucial para a conformidade com essas normas. A teoria dos stakeholders enfatiza a importância das expectativas e necessidades dos stakeholders, com a legitimidade surgindo do alinhamento entre objetivos organizacionais e essas expectativas. A teoria do poder considera a legitimidade como uma fonte de poder ou como um meio de justificar seu uso em contextos sociais e organizacionais. A teoria da contingência aborda como as organizações devem se adaptar ao ambiente para manter sua legitimidade, influenciando sua estrutura e comportamento. Então, chegamos ao desenvolvimento, dividido em 6 itens. Item 1, linhas de pesquisa na teoria da legitimidade. Nós temos do item A ao E, em que aborda no item A a legitimidade política, que ela lida com a aceitação do governo e da autoridade estatal por parte dos cidadãos. Esta linha de pesquisa explora como os governos podem obter e manter a confiança pública, bem como as consequências da falta de legitimidade. No item B, tem-se a linha de pesquisa legitimidade organizacional e empresarial, em que a legitimidade está relacionada à percepção pública das práticas corporativas e ao papel das empresas na sociedade. Tá? Os pesquisadores eles investigam como as organizações buscam e mantêm a legitimidade em relação às práticas de responsabilidade social corporativa. Após, tem-se a legitimidade ambiental, em que, com o crescente foco na sustentabilidade, a legitimidade ambiental se tornou uma área de pesquisa importante. Isso inclui a análise de como as empresas gerenciam sua legitimidade em relação ao desempenho ambiental e às práticas de sustentabilidade. No que tange à legitimidade na contabilidade, está relacionada à confiança nas informações financeiras e na capacidade das empresas de cumprir as normas e práticas aceitas. Os pesquisadores investigam como a contabilidade de sustentabilidade e os relatórios sociais influenciam a legitimidade contábil, tá? E também as demonstrações financeiras propriamente ditas. Então, estuda-se informações financeiras e não financeiras. Movimentos sociais e legitimidade é a última linha de pesquisa abordada no relatório, em que ações e movimentos sociais, como protestos e ativismos, também podem afetar a legitimidade das instituições e práticas. Então, os pesquisadores exploram como esses movimentos podem influenciar a percepção de legitimidade em uma sociedade. Então, no próximo slide, apresenta-se, de forma simplificada e não exaustiva, o campo de estudo da legitimidade organizacional. Tá? Existem muitos estudos com base em Schuman, 1995, e o problema de pesquisa é como as organizações gerenciam sua legitimidade. Tá? O estudo dele, basicamente, é uma síntese da literatura diversificada sobre legitimidade organizacional. E o resultado que ele alcançou, ele identificou 3 tipos de legitimidade: a pragmática, moral, cognitiva e estratégias para gerenciá-las. Não vai dar tempo aqui de fazer a leitura de todos esses autores, mas são todos autores renomados no campo da legitimidade organizacional, incluindo Dolan e Pfeiffer. Tá? Então, Dolan e Pfeiffer, que são autores significativos na discussão acadêmica sobre teoria da legitimidade, especialmente no contexto da administração e das organizações. Ele define a legitimidade organizacional, tá? Enquanto a legitimidade é um conceito amplamente discutido em ciências políticas e sociologia, Dolan e Pfeiffer focaram especificamente em como as organizações são vistas como legítimas por seus stakeholders, a relação entre organizações e ambiente, estratégias para ganhar legitimidade, legitimidade de teoria institucional e fundamentos para pesquisas futuras. Tá? E esses outros autores daqui, que também são autores renomados na área da legitimidade organizacional, conforme descrito no relatório.
Por que eu fiz esse resumo de Dollar e Pfeiffer? Porque eles definem a legitimidade como uma condição ou status que existe quando o sistema de valores de uma entidade é congruente com o sistema de valores do sistema social mais amplo do qual a entidade faz parte. Quando uma disparidade real potencial existe entre os dois sistemas de valores, há uma ameaça na legitimidade da entidade. Após, temos o item 2, com o conceito de legitimidade na teoria contábil, em que ela envolve a ideia de que as informações financeiras e contábeis devem ser percebidas como justas, confiáveis e dignas de crédito pelos usuários. Isso implica que as práticas contábeis, os padrões e os procedimentos contábeis devem ser aceitos e considerados apropriados. Além disso, as informações contábeis devem ser transparentes, de modo que os stakeholders possam entender facilmente seu conteúdo e contexto. A legitimidade está intimamente ligada à credibilidade das informações financeiras e não financeiras. No que tange ao item 3, linhas de pesquisa na teoria da legitimidade contábil, nós temos no item A, legitimidade de relatório integrado, no item B, legitimidade e responsabilidade social corporativa, e no item C, legitimidade e earnings management, que é a questão do gerenciamento de resultados, no item D, legitimidade e auditoria, e no item E, legitimidade e regulação contábil. Tá? Então, uma breve abordagem aqui sobre o item A é que o relatório integrado visa combinar informações financeiras e não financeiras em um único documento para fornecer uma visão holística do desempenho e da sustentabilidade da organização. No item B, tem-se a legitimidade social corporativa. A RSC envolve a integração de preocupações sociais e ambientais nas operações de uma empresa. A legitimidade e earnings management, que nada mais é do que o gerenciamento de resultados, refere-se a práticas contábeis que podem influenciar a percepção do desempenho de uma organização. Tá? No item D, legitimidade e auditoria, a função dos auditores na garantia da legitimidade das informações financeiras é fundamental. Então, pesquisas examinam questões como a independência do auditor e o papel da auditoria na manutenção da legitimidade. Por fim, tem-se o item E, que consta a legitimidade e regulação contábil, em que a regulação contábil ela desempenha um papel crítico na definição de práticas contábeis aceitáveis. Tá? Então, as pesquisas analisam como a regulamentação afeta a legitimidade das emoções financeiras. Adentramos o tópico de principais autores, em que ao longo das décadas diversos acadêmicos têm explorado a teoria da legitimidade em suas nuances e aplicações em variados contextos, da sociologia passando pela política à contabilidade. Dentre eles, alguns se destacaram por suas contribuições fundamentais que moldaram a forma como se entende e se aplica o conceito de legitimidade na atualidade. Mais uma vez aqui, não cabe fazer a leitura do problema de pesquisa dos resultados alcançados de todos os autores, mas eu vou explicitar alguns. Tá? Esse slide é sobre a teoria da legitimidade e as práticas de Environmental, Social and Governance, ou em português ASG, Ambiental, Social e Governança, em que os principais autores, Bansal, P. and Cleland, I, 2004, traz os seguintes problemas de pesquisa. Como as preocupações ambientais afetam a legitimidade e acesso ao capital. Então, esses autores demonstraram que empresas com melhores desempenhos ambientais têm melhor acesso ao capital devido à percepção de menor risco. Berhon P. et al., 2017, trouxe o problema de pesquisa qual o impacto das iniciativas ESG e ESG na legitimidade e no desempenho financeiro. Tá? Então, eles encontraram uma relação positiva entre a adoção de práticas ESG e a melhoria no desempenho financeiro a longo prazo. Isso é explicado pela facilidade na captação de recursos, de investidores, dentre os outros autores.
Então, no contexto da legitimidade e responsabilidade social corporativa, o slide aborda três autores e seus problemas de pesquisas e resultados alcançados. Gigan, 2002, estudou qual o papel da divulgação contábil na manutenção da legitimidade corporativa. Tá? Neste estudo, ele concluiu indicando como os outros trabalhos nessa edição do jornal contribuem para o desenvolvimento contínuo da teoria da legitimidade na pesquisa SAR, Social Accounting Research, da pesquisa social em contabilidade. Tá? O estudo dele destacou que entender as motivações para divulgações é uma questão importante, sendo a legitimação das operações organizacionais uma dessas motivações. Ele também discutiu o papel da teoria da legitimidade em explicar as decisões dos gestores, ressaltando que, embora ainda seja uma teoria relativamente subdesenvolvida do comportamento gerencial, fornece insights úteis. Potter e Kramer estudaram qual a relação entre estratégias de negócios competitivas e a RSC. Nesse sentido, dos resultados alcançados, eles introduziram o conceito de criação de valor compartilhado, argumentando que as empresas podem alcançar sucesso econômico ao resolver problemas sociais, fortalecendo sua legitimidade. E Carroll e B., 1991, estudou qual o papel da RSC na definição de uma boa cidadania corporativa. No contexto dos resultados alcançados, o autor propôs um modelo de responsabilidade social corporativa que abrange responsabilidades econômicas, legais, éticas e filantrópicas. Demonstrou como essas responsabilidades contribuem para a legitimidade corporativa. A legitimidade e a auditoria. Temos alguns autores e alguns problemas de pesquisa e resultados alcançados, reforçando que não esgotamos o assunto. Tá? Friese et al. 2009 estudou qual o papel das auditorias na gestão de impressões para reforçar a legitimidade. Os autores identificaram que as organizações utilizam auditorias não apenas para verificação e conformidade, mas também como uma ferramenta para gerenciar a impressão e reforçar a legitimidade perante os stakeholders. Sika, 2008, estudou como a firma de auditoria impacta na legitimidade de mudanças regulatórias. Nesse sentido, o autor criticou o papel das grandes firmas de auditoria na manutenção da legitimidade, enfatizando a necessidade de reformas para enfrentar os desafios éticos e de responsabilidade. Power, 1997, estudou como a extensão da auditoria influencia na legitimidade organizacional. No contexto dos resultados alcançados, ele argumentou que a auditoria, especialmente em sua forma moderna, desempenha um papel central na criação de uma sociedade auditada, reforçando a legitimidade organizacional através da vigilância e verificação. Tá? Spencer, C. 2009, estudou o seu problema de pesquisa se concentra em investigar a capacidade da contabilidade social de funcionar como uma ferramenta para a emancipação social e a crítica ao status quo econômico-social. Tá? Então, ele argumentou que a contabilidade pode ter um papel ativo na transformação social. O estudo de Spencer propõe uma visão mais crítica e progressiva da contabilidade, sugerindo que ela não é apenas uma parte dos processos capitalistas, mas também pode ser um meio de crítica e mudança social. No que tange à legitimidade sob a ótica da regulação contábil, temos que Brown, J. e Fraser, 2006, estudaram qual o impacto da governança corporativa e das regulamentações financeiras na legitimidade organizacional. Nesse sentido dos resultados alcançados, eles observaram que reformas de governança corporativa e regulamentações financeiras robustas são percebidas positivamente pelo mercado, melhorando a legitimidade organizacional. As empresas que adotam práticas de governança e transparência financeira, além do exigido por lei, tendem a ser mais valorizadas pelos stakeholders. Tiling, M.V. e Tilt, C.A., 2010, abordaram os seguintes problemas de pesquisa. Qual a resposta das empresas a regulamentações ambientais e seus impactos na legitimidade? Nesse sentido, os autores identificaram que as empresas reagem de maneira variada às regulamentações ambientais, com algumas adotando práticas de relatório mais transparente e outras optando por estratégias de compliance mínimo. A percepção de legitimidade aumenta significativamente quando as empresas excedem requisitos básicos de conformidade, dentre outros estudos relevantes.
Então, no que tange à legitimidade e earnings management, que são o gerenciamento de resultados, os autores Graham Harvey e Raj Gopal, 2005, abordaram o problema de pesquisa com as motivações para a gestão de resultados. Eles identificaram que as pressões do mercado levam os gestores a manipular os resultados para atender as expectativas dos investidores e manter a legitimidade da empresa. Este estudo mostra que a gestão de resultados é frequentemente uma resposta a pressões externas para manter a imagem de sucesso e a legitimidade da empresa perante o mercado. Bergstresser e Philippon, 2006, estudaram qual o papel da gestão de resultados na crise financeira. Eles analisaram como práticas de gestão de resultados contribuíram para a crise financeira de 2008. O estudo questiona a legitimidade das práticas contábeis adotadas pelas empresas, destacando que a manipulação de resultados financeiros pode ter consequências significativas, não apenas para a empresa, mas também para a estabilidade do mercado financeiro como um todo. Roy Choudhury, 2006, estudou como a manipulação de atividades operacionais reais, em vez de ajustes contábeis, é usada para manter a aparência de resultados financeiros legítimos. Os resultados da pesquisa indicaram que os gestores recorrem à manipulação de atividades reais como uma forma de gerenciamento de resultados para evitar a declaração de perdas anuais e para melhorar artificialmente os indicadores financeiros. Este trabalho é significativo no campo da contabilidade e finanças, pois fornece uma compreensão aprofundada sobre as práticas de gerenciamento de resultados que vão além dos ajustes contábeis tradicionais, concentrando-se em ações que afetam as operações reais da empresa. Agora, sobre a teoria da legitimidade na contabilidade, sob a ótica do contexto brasileiro, Araújo et al., 2014, estudaram os seguintes problemas de pesquisa: como são apresentadas as evidenciações contábeis compulsórias e voluntárias pelo governo do estado de Pernambuco em seu site, sob a ótica da teoria da legitimidade e dos custos políticos. O estudo concluiu que as evidenciações compulsórias e voluntárias apresentadas pelo estado de Pernambuco não alcançam completamente sua legitimidade perante a sociedade. As evidenciações não atendem totalmente os níveis de evidenciação justa e completa, assim como as características qualitativas de compreensibilidade e fidedignidade, conforme foi comentado inicialmente, do contexto normativo, tá? Em que existe a estrutura conceitual, tanto no setor público, que é o caso do artigo em questão, quanto no setor privado, que é o caso dos CPCs. Isso sugere que o Estado de Pernambuco não se sente potencialmente ameaçado em sua legitimidade perante a sociedade, levando em conta o custo político de aumentar os níveis e a qualidade das evidenciações em comparação com a perda de legitimidade. Ferreira e Malansky é um estudo atual, de 2023. Eles investigaram o efeito da liberdade econômica na relação entre práticas de Environmental, Social and Governance, ESG, e a rentabilidade. Os resultados demonstraram que as práticas de ESG têm um impacto positivo e significativo sobre a rentabilidade. Individualmente, apenas a variável referente ao pilar social apresentou relação positiva e significativa sobre a rentabilidade. Quanto ao efeito moderador da liberdade econômica, mostrou-se que ela potencializa a relação entre índice ESG e rentabilidade, somente potencializa a relação entre governança corporativa e rentabilidade quando analisadas individualmente. Além disso, os resultados implicam que a qualidade institucional de um país tem uma influência importante nas práticas ESG e na rentabilidade. Correia e Gonçalves identificaram sobre a perspectiva da teoria da legitimidade e estudaram, a proposta da pesquisa deles era identificar sobre a perspectiva da teoria da legitimidade quais informações ambientais estavam sendo divulgadas pelas empresas no setor de petróleo, gás e biocombustíveis em suas demonstrações financeiras padronizadas, DFPs. Os resultados indicaram que as empresas tendem a divulgar mais informações relacionadas à política ambiental e informações financeiras ambientais. Foi observada a ênfase na divulgação de informações positivas e a omissão dos aspectos negativos com características superficiais e pouco detalhadas. Isso sugere que, embora as empresas busquem se legitimar perante a sociedade por meio da divulgação
de suas práticas ambientais, muitas vezes essa divulgação não é completa ou profundamente informativa. Biurin, Gubiani e Soares, estudo de 2013, no qual o problema de pesquisa foi identificar as estratégias de legitimidade da tipologia de Schumann. Então, aqui uma abordagem positivista nos relatórios da administração de empresas públicas estaduais brasileiras de capital aberto do setor de energia elétrica. O objetivo era entender como essas empresas buscam convencer seu público de sua legitimidade para atuar na sociedade. Tá? No que tange aos resultados alcançados, o estudo da pesquisa demonstrou a presença das 4 categorias de legitimidade de Schumann, que eles abordaram 4 categorias, com um total de 556 citações evidenciando essas estratégias. A estratégia de legitimidade mais destacada foi a pragmática, com 206 citações, seguida da cognitiva, 175 citações, da legitimidade geral, 89 citações, e por fim da moral, 86 citações. Cabe um adendo aqui que Schumann, no próprio artigo dele, ele cita 3, tá? A pragmática, a cognitiva e a moral. Os autores aqui podem ter entendido também o estudo da legitimidade geral, tá? E o autor também fala de legitimidade geral, mas no contexto de seu artigo, no parágrafo em que ele conceitua essas 3 estratégias de legitimidade, ele cita apenas a pragmática, a cognitiva e a moral. O estudo concluiu que as empresas analisadas estão no estágio de manutenção da legitimidade, trabalhando intensamente para obter ganhos de legitimação. Dias Filho, de 2007, eles abordam o problema como a linguagem usada na contabilidade é compreendida pelos usuários das informações contábeis. Então, a pesquisa aponta que as emoções financeiras frequentemente empregam uma terminologia complexa e inacessível para a maioria dos usuários. Como resultado, essas emoções podem não ser usadas adequadamente no processo decisório ou serem consideradas de pouca relevância. Ou seja, relevância não pouca relevância, ou seja, não ter o valor preditivo e confirmatório capaz de influenciar na tomada de decisão do usuário dessa demonstração. O estudo ressalta a necessidade de utilizar uma linguagem mais compreensível para garantir que as informações contábeis cumpram sua missão de forma eficaz. Além disso, sugere-se a aplicação intensificada dos conceitos da teoria matemática da comunicação no processo de avaliação e aperfeiçoamento da comunicação contábil. Tá? Um estudo mais atual aqui foi Inagaki, Bezen e Bortolanza, 2021. O problema de pesquisa foi baseado na estratégia de legitimidade propostas por Schumann, 95, como a usina hidrelétrica de Belo Monte utiliza relatório de sustentabilidade para gerenciar sua legitimidade perante a sociedade, e foram coletados e analisados os relatórios da Norte Energia S.A., empresa responsável pela construção e operação desta usina, referente aos anos de 2017 e 2018. No que tange aos resultados alcançados, o estudo identificou as estratégias de legitimidade utilizadas pela usina para gerenciar sua legitimidade social. Eles abordaram a legitimidade pragmática, da cognitiva e da moral. Tá? A Norte Energia S.A. utilizou principalmente estratégias para ganhar legitimidade, destacando em 68,95% das evidenciações relacionadas a temas socioambientais. Outras finalidades identificadas para manter com 29,44% e recuperar com 1,61% das evidenciações. Percebe-se que a companhia busca ganhar legitimidade organizacional, procurando, através de suas ações, adequar-se às exigências da sociedade. Além disso, também é possível inferir que a predominância das estratégias que visam ganhar legitimidade poderia ser explicada pelo fato da usina hidrelétrica de Belo Monte ser relativamente nova na região, fazendo assim com que a empresa responsável por sua construção e operação ainda busque a legitimidade na comunidade em que está inserida. Adentramos agora nos tópicos 5 e 6 do desenvolvimento, roteiros de entrevista semi-estruturada para executivos ou gestores públicos, em que são apresentados 4 exemplos, aqui no caso perguntas abertas, para um estudo qualitativo para aprofundamento e estudo do tema.
Então, sobre governança corporativa, como você descreveria as práticas de governança corporativa implementadas em sua organização? Outra pergunta, poderia nos contar sobre os processos utilizados para assegurar a transparência nas operações da empresa? A terceira pergunta, como a organização aborda a prestação de contas internamente perante seus stakeholders? Agora, sobre legitimidade de stakeholders, um exemplo de pergunta. Na sua opinião, qual a importância da legitimidade organizacional para o sucesso da empresa? Partindo para o questionário sobre a legitimidade organizacional versão estruturada, aqui foi feito com base na literatura de Schuman 95 sobre a gestão da legitimidade organizacional. Nesse sentido, apresenta-se o questionário com perguntas fechadas. Na seção 1, percepção de legitimidade. A organização age de acordo com os valores e normas da sociedade, seguindo uma escala Likert de discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo parcialmente e concordo totalmente. A segunda questão, as ações da organização são vistas como desejáveis e apropriadas dentro do contexto social. Uma seção 2 contendo questionamento sobre estratégia de conformidade e legitimidade pragmática, sobre a teoria positivista de Schuman. A organização tem políticas claras para atender as expectativas dos stakeholders de imediato. Outra, a organização frequentemente consulta seus stakeholders antes de tomar decisões importantes. Como conclusão e resumo da apresentação, temos que a teoria da legitimidade na contabilidade destaca a importância e a definição dessa teoria, originária do conceito de legitimidade organizacional conforme definido por Dolly e Pfeiffer em 1975. A apresentação abordou aqui como a legitimidade impacta a estabilidade política e social, além de sua relação com a confiança dos stakeholders nas emoções financeiras, portanto, uma abordagem contábil também. Explora diversos aspectos da legitimidade, incluindo sua relevância na política, nas organizações, no meio ambiente, especificamente na contabilidade, enfatizando a importância da transparência e da confiabilidade das informações financeiras. Autores significativos como Schuman, Mayer e Nichols são mencionados, juntamente com pesquisas nacionais e internacionais que ilustram diferentes facetas da legitimidade. Aspectos cruciais como a conexão entre as práticas de ESG e a legitimidade organizacional, o papel da responsabilidade social corporativa, RCS, na construção da legitimidade, e a importância da auditoria e da regulação contábil na manutenção da legitimidade e transparência foram destacados. A apresentação concluiu ressaltando a importância fundamental da teoria da legitimidade para compreender as interações entre contabilidade, transparência, responsabilidade social e percepção pública, enfatizando a necessidade de pesquisa contínua para uma sociedade bem informada e justa. Obrigado. O discente que apresentou foi Ian Almeida. Segue o meu contato, ian.almeida@pós-graduação.es.br, e o link do blog acadêmico para os discentes e docentes da Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Abraço.